Sejam muito bem-vindos a mais um webinar da VDI Brasil. Muito obrigado pelo interesse aqui no nosso conteúdo de hoje. Hoje nós vamos dar continuidade à discussão sobre um tema essencial de indústria 4.0, ao mesmo tempo um dos principais benefícios, né, que é o conceito do gêmeo digital e, em função da sua implementação, o comissionamento virtual de plantas na indústria 4.0. E, para isso, é um assunto que a gente já tem discutido bastante, mas num nível conceitual, e hoje o nosso objetivo é, de fato, partir para a prática e mostrar uma das implementações que já existem hoje no Brasil, que é um case muito interessante da implementação na planta da Mercedes-Benz em São Bernardo. E então vão se juntar a nós hoje o Bruno Eisinger, da Infinite Foundry, que é uma startup que ajudou a Mercedes, aqui representado pelo Juliano Silva, a implementar essa solução na fábrica. Só me permitem, antes da gente mergulhar a fundo nesse assunto, uma breve contextualização daqueles que nos assistem, que ainda não conhecem a VDI. A VDI Brasil e a VDI na Alemanha, a nossa matriz, acompanha esse assunto da indústria 4.0 desde o início, né? Nós fomos, através do nosso veículo de notícias tecnológicas, o primeiro veículo no mundo que publicou o termo Indústria 4.0 em 2011, e desde então nós estamos desenvolvendo o assunto com contribuições, né, de mais de 12 mil especialistas voluntários que contribuem para a elaboração de diretrizes técnicas, né, de manuais de boas práticas. E nós, como VDI Brasil, nós temos essa missão junto às nossas empresas associadas aqui no Brasil. Nós temos essa missão de trazer essas boas práticas e implementá-las e adequá-las para o mercado brasileiro. É exatamente o que nós gostaríamos de fazer no contexto do gêmeo digital e do comissionamento virtual. Aqui um breve overview das principais publicações que já saíram sobre o tema na Alemanha. Saiu uma primeira diretriz, né, um manual de boas práticas sobre comissionamento virtual em 2016, a 3693, e recentemente, em dezembro de 2018, saiu então a segunda diretriz que traz o tema no nível de um manual de boas práticas para o dia a dia das empresas. E a publicação mais recente desenha, né, um cenário de implementação ao longo do tempo, e com esse status report de fevereiro desse ano, e que já traz diferentes exemplos de aplicação, tanto de indústrias discretas quanto indústrias de processo, né, que, claro, é um assunto que interessa a todos os tipos de indústria, como nós vamos ver no caso da Mercedes em breve. Aqui coloquei o QR Code também para aqueles que são associados ou que trabalham em empresas associadas à VDI. Nós temos uma série de artigos ao longo até do ano passado e desse ano, que tratam do tema do gêmeo digital, né, que, como a gente vai discutir daqui a pouco também com o Bruno e com o Juliano, que, né, é um conceito que ainda não tem uma definição normalizada ou de consenso geral, né? Então a gente estava fornecendo e estimulando essa discussão através de uma série de artigos também. Quem quiser acessar, está aí o link através do QR Code. Com isso, eu
passo a palavra na primeira parte da apresentação para o Juliano. E, Juliano, muito obrigado pela participação conosco hoje, por compartilhar a sua experiência, seu conhecimento prático, né, sobre o assunto e também mostrar um pouco dos benefícios práticos da aplicação. Muito obrigado e o palco virtual é seu. Muito obrigado. Bom dia a todos. Ioannis, vocês conseguem me ouvir bem? Conseguimos. Muito bem. Okay. Perfeito. Então, bom, pessoal, eu sou o Juliano, né, como o Ioannis já nos apresentou, Juliano Silva. Eu sou gerente de TI na Mercedes-Benz, sou responsável pela área de desenvolvimento de sistemas de produção, eletrônica embarcada, qualidade e automação industrial. Eu queria, antes de mais nada, então, agradecer ao Ioannis e à VDI pela oportunidade de estar aqui hoje, dividir com vocês um pouco da nossa experiência nesse tema, né, do comissionamento virtual, do gêmeo digital e da indústria 4.0 como um todo, né? Nós começamos a trilhar esse caminho aí nos últimos anos. Acho que nos últimos 5 anos nós estamos trabalhando com mais foco no tema da indústria 4.0, mas a gente já vem convertendo as nossas plantas de Juiz de Fora e São Bernardo para esse caminho digital, né, da digitalização da fábrica digital. Há alguns anos, já há 8 anos, pelo menos, e é um pouco disso que a gente quer contar para vocês aqui hoje, né? Então, meu agradecimento em meu nome, no nome do meu time, dos meus colegas da Mercedes-Benz, pela oportunidade, então, da gente estar aqui hoje. Então, vamos lá. A gente vai mostrar para vocês aqui um pouco da nossa experiência ao longo desses últimos anos. Ioannis, eu não sei se eu estou com controle ou se você vai passar os slides. Você está com controle, na verdade. Perfeito. Então, ok. Então, vamos lá. Bom, pessoal, contextualizando um pouquinho, então, né, de forma bem simplificada, até em função do tempo que a gente tem aqui no webinar, o conceito do comissionamento virtual, né, de um projeto, de um equipamento, uma máquina, atualmente ele pode ser aplicado praticamente a qualquer coisa. Isso trata a nossa capacidade de simular uma situação ou um cenário real em um ambiente virtual, seja ele bidimensional ou tridimensional. Existem simulações também, vocês sabem que são puramente matemáticas, mas nesse caso a gente vai tratar aqui alguns casos de uso, 2 casos de uso na Mercedes-Benz do Brasil, na planta de São Bernardo, baseados praticamente em realidade aumentada, né, ou totalmente em realidade aumentada, 2D ou 3D, tá? Então, vamos lá, um projeto, quando a gente começa um projeto, né, ele nasce via de regra de uma ideia, uma necessidade, um desejo de resolver um problema. E o comissionamento virtual, ele nos ajuda a entender principalmente qual é a complexidade desse cenário que a gente está desenhando, né? A antecipar a complexidade envolvida nesse projeto. Isso ajuda a gente a evitar problemas, antever e evitar problemas que podem custar muito caro em termos de tempo e dinheiro para serem solucionados na etapa de execução desse projeto. Então, essa antecipação é que é importante e é que é o que traz o valor da ferramenta do comissionamento virtual. Tá? Deixa eu passar o próximo slide aqui. Ok. Opa. Ioannis, consegue dar uma ajuda aqui porque eu não estou conseguindo o controle. Claro, só voltar aqui no modo de apresentação, mas eu posso ir passando aqui. Obrigado. Muito bem. Então, se a gente observar as etapas envolvidas no comissionamento clássico, tradicional de um projeto, nós temos etapas básicas, né, uma estrutura básica
de planejamento, com a documentação, plano de comissionamento, a etapa de engenharia, desenho do projeto, a especificação. Aí a gente vai para a prototipagem com a maquete, protótipo, inspeções e testes, a construção, né, da máquina, da ferramenta, do projeto em si, com acompanhamento, inspeções e revisão, quando a gente faz o controle daquilo que foi idealizado. Aí vem a etapa de pré-comissionamento, com tryouts individuais, a parte mecânica da coisa, né? Quando você vai fazendo os testes do teu modelo conceitual. O comissionamento, e aí você divide lá nos tryouts 1, 2 e 3, e aí o comissionamento a frio, testes de comunicação, testes elétricos, dependendo, obviamente, da complexidade, do que está envolvendo o teu projeto, se existe uma parte computacional que precisa ser tratada. Nós temos a operação, quando você já passou lá do tryout 2, já fez o comissionamento a quente, onde você testou as comunicações, a integração das máquinas. Então, a tua operação começa a tua operação assistida quando você tem os teus parceiros integradores na planta fazendo o acompanhamento, né, e a etapa de garantia. Você tem a aceitação e a pós-aceitação, uma vez que os problemas estão todos resolvidos. Próximo slide, por gentileza. Voltou aí. Isso. Ok. Então, quando a gente olha para o contexto do comissionamento digital, a gente vê que a principal vantagem ali está nas possibilidades novas, né? Naquilo que a gente tem de possibilidade nova, como a liberdade de experimentação, a análise da viabilidade técnica, no momento ainda muito anterior à etapa de fabricação, além da aderência daquilo que você consegue testar a aderência daquilo que foi projetado ao seu processo, muito antes de você fabricar os meios, né? Antes de você ter o teu equipamento montado. Mesmo o TACT do teu processo, né? A velocidade de produção, as interferências mecânicas, tudo isso você consegue verificar, medir, viabilizar no teu ambiente virtual, no teu modelo tridimensional, antes de você entrar com os teus equipamentos, de fato, ali na vida real, né? Na tua planta, na tua fábrica. Isso traz a possibilidade para a gente de corrigir diversos erros que poderiam estar gerando custos muito altos aí numa etapa mais avançada do projeto. Próximo slide, por gentileza. Então, se a gente comparar os dois processos, né, as duas formas como você pode estar tocando o teu projeto, quando você está tratando o comissionamento virtual, a gente vê aqui algumas etapas que se entrelaçam, né? Então, a gente teria ainda toda a etapa de planejamento do projeto, obviamente, já suportada, inclusive, né, pelo conceito de digitalização, a engenharia, e aí a prototipagem, construção, pré-comissionamento e comissionamento, tudo isso já fica entrelaçado, né? Entrelaçado. Essa é uma abordagem até conservadora, porque a gente poderia estar juntando as etapas 3 e 4 aqui também. Mas, nessa situação, um KPI que a gente pode ter em mente, e é o que se fala, tipicamente você consegue uma redução do teu projeto aí em 2 a 12 meses, e, de novo, claro, dado as características de cada projeto, a complexidade de cada projeto, né? Da manufatura dos teus equipamentos ou da fabricação dos meios que você está implementando. 2 a 12 meses em qualquer projeto é um tempo muito considerável e uma redução de custos significativa. Pode passar, Johannes, por gentileza? Muito bem. Aí, falando mais especificamente aqui do nosso use case na Mercedes-Benz, né? Então, nós tivemos a oportunidade de vivenciar na Mercedes aí nos últimos 2 ou 3 anos
um projeto que nos deu a liberdade e a condição, a janela de implementar algumas tecnologias, por exemplo, da simulação de novas linhas. Então, nós usamos nesse use case aqui modelos bidimensionais baseados aí em ferramentas como o Plant Simulation da Siemens para avaliar a dinâmica do processo de produção de uma linha de montagem nova, né? Era o nosso processo de produção, ele começou do zero, né? Então, uma das principais vantagens do comissionamento virtual nessa situação foi que nós pudemos avaliar inúmeros cenários antes dessa implementação, né? Junto com os nossos parceiros, de forma que nós podemos tomar algumas decisões que se mostraram bem efetivas ao longo do tempo. Então, se a gente olhar aqui nesse caso específico, a gente conseguiu uma redução de 10% no tempo necessário para análise no balanceamento dessa linha, né? 32% de eficiência aumentada. Quando comparado ao plano original, após rodar essa simulação, nós conseguimos comparativamente 32% do aumento da eficiência da linha. Além do aumento na capacidade das estações de trabalho. A gente tinha projetado estações de trabalho, em alguns casos, para comportar um produto, e a gente, pela simulação, viu que podia otimizar isso, colocando 2 produtos na mesma estação, sem comprometer nada da segurança, né? Sem acelerar os AGVs, os veículos autoguiados lá, que são a base das nossas linhas de produção. E isso tudo, definindo lá um processo novo, foi um trabalho tocado lá pelo nosso pessoal de planejamento de fábrica, mais a turma de engenharia da Siemens, que nos deu um suporte muito grande e nos auxiliou aí na conclusão desse projeto. Pode mudar, Johannes, por favor. Ok. Então, quando a gente fala, né, de digitalização da fábrica, existem diferentes necessidades, existem diferentes níveis de maturidade exigidas aí em cada empresa. E no nosso caso, a gente começou a preparar as bases para uma planta digitalizada com material digital suficiente para suportar as estratégias futuras, né, que a gente está desenhando ainda, para suportar os nossos processos de produção. E, nesse sentido, nós digitalizamos diversos prédios da nossa planta, através do escaneamento laser, né, junto com a Infinity Foundry, que é o nosso parceiro que está aqui hoje, o Bruno e o André. O Bruno vai apresentar para vocês daqui a pouco a parte do gêmeo digital. E nós nos encontramos aí há uns 2 anos e meio atrás, e desenhamos essa estratégia, que foi, basicamente, escanear todos os nossos prédios, né, aqueles que são de produção que fazem sentido para o nosso objetivo, que é ter a planta, modelos digitais da planta que suportem essa nossa transformação. E se vocês olharem aqui, Johannes, se você puder passar até o modelo digital, vocês veem uma nuvem de pontos que vai sendo trabalhada até a gente ter essa imagem aqui, onde você já tem o CAD da planta inteira, né, do prédio. Isso é muito interessante porque isso nos traz diversas possibilidades. Dependendo do momento em que você está fazendo isso no teu projeto, ele tanto é útil para o integrador que está começando a trazer coisa nova para a sua planta ou para a sua fábrica, enfim, quanto para pequenas mudanças que você precisa fazer no seu ambiente lá, né? Então, você consegue suportar o pessoal de planejamento, mudança de equipamentos de uma forma nova, trazendo esses benefícios todos aí de redução de tempo e redução de falhas em processo. Próximo slide, por gentileza. Ok. Então, o que a gente tem como vantagens aqui, né? A gente tem uma planta e equipamentos digitalizados, você tem a possibilidade de ter o teu layout atualizado com a frequência muito grande. O custo dessa digitalização, ele caiu muito ao longo dos anos, né? Então, não é uma coisa não é uma coisa tão onerosa mais, né? Você consegue implementar isso dentro do teu projeto de forma que não represente um custo tão alto.
Você tem os metadados disponíveis para os materiais e estruturas que foram escaneados, o que quer dizer que, no momento em que você está analisando uma interferência mecânica no seu prédio, você consegue, inclusive, verificar o material que foi feito aquilo, né? Que tá dizendo, se você tem uma interferência e aquela coluna ali, ela tem ou coluna ou tubulação, né? Ela tem um material específico envolvido, é aço, é uma liga, para que você também consiga até antecipadamente conseguir o material, né? Arranjar o material para substituir aquele que vai ser retirado. Todas essas informações ficam armazenadas numa biblioteca digital. O Bruno está trabalhando com a gente para o desenvolvimento de uma biblioteca digital de equipamentos, né, onde a gente consegue guardar esses equipamentos para que eles possam servir como base de simulação futura. Se eu vou mudar um posto, se eu vou criar um posto novo, eu posso pegar uma máquina e já colocar nesse posto para ver interferência e ver o layout final daquele posto com uma antecedência muito grande. Próximo slide, por gentileza. Muito bem. Nesse processo todo, nós estamos trabalhando aí em paralelo às outras iniciativas que a fábrica está implementando nesse caminho da digitalização. Se a gente pensar, essa é uma imagem bem lúdica, simplificada, do nosso processo lá de integração de equipamentos, integração de sistemas. A gente tem aqui uma imagem, né, uma representação de uma máquina, onde a gente pode entender como o nosso shop floor, nosso chão de fábrica. Então, a Mercedes, hoje, ela tem uma plataforma IoT, um hub IoT, eu costumo chamar de hub IoT, que fica monitorando o chão de fábrica. Nós temos a condição, a capacidade de fazer a aquisição dos dados a cada meio segundo, um segundo, meio segundo, e armazenar esses dados no nosso Data Lake, né? Então, a gente implementou um Data Lake há um tempo atrás. O conceito do Data Lake, eu acho que a maioria de vocês, a essa altura, já entende, já conhece. O Data Lake é um repositório muito grande, né, de dados brutos. Então, a gente não faz nenhum tipo de transformação, a gente recebe as informações dos sensores, as leituras dos equipamentos do chão de fábrica, a condição de fabricação daquele dado produto numa determinada hora. E isso tudo é armazenado nesse Data Lake para que a gente possa gerar informação para dashboards, para analytics, para sistemas de inteligência artificial, para dispositivos mobile ou dispositivos de realidade aumentada que vão ser a base aí do nosso gêmeo digital, né? Então, uma vez que eu tenho esse equipamento ligado ao meu hardware, né, ligado à representação virtual desse hardware, eu consigo representar no mundo virtual o mesmo comportamento do mundo real, e isso me dá a possibilidade de fazer um monitoramento remoto, de fazer, por exemplo, de estudar como vai ser o comportamento do meu equipamento uma vez que eu mude o programa do controlador lógico lá no chão de fábrica, ou que eu mude o comportamento de um determinado robô, como que vai ser essa dinâmica no meu processo de produção antes que eu faça esses testes na vida real, né? Eu posso evitar colisões, posso evitar uma série de acidentes, incidentes aí, simplesmente simulando isso, né? E, de novo, é claro que tudo isso tem que ser levado em consideração o grau de maturidade que você quer dar, o que você precisa no teu processo, para que você consiga desenhar a tua digitalização na medida certa que você precisa, né? Sem gastar mais do que você precisa e obtendo ainda o mesmo resultado, as mesmas vantagens que a realidade aumentada traz, que a virtualização e a simulação de sistemas traz. Próximo slide, por favor, Johannes. Muito bem, agora a gente vai ver um pouco do gêmeo digital. O Bruno vai falar para vocês um pouco mais a fundo aí de como foi desenvolvido esse gêmeo digital, desde a etapa lá de digitalização do processo das máquinas até a conexão com com o nosso IoT, e aí como está se desenvolvendo isso hoje. Bruno, por favor. Legal. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos aí. Obrigado, Johannes. Obrigado, Gil, aí pela introdução. Eu sou o Bruno Eisinger, sou co-founder da Infinity Foundry. Nós somos uma startup
do mercado da indústria 4.0 e que desenvolvemos aí todo o processo de ambiente para o gêmeo digital. Temos o conceito, né? A nossa equipe é uma equipe totalmente qualificada e pioneira aí, nesse tipo de situação. E eu queria mostrar um pouquinho para vocês aí de como que a gente chegou nisso e como que a gente produtizou o gêmeo digital e como a gente está pensando nessa tecnologia do gêmeo digital para os próximos, não só para a Mercedes, mas para o mercado em si. Basicamente, a gente começou aí como o próprio Juliano disse, no projeto de escaneamento da planta, né? Nós fizemos um escaneamento de todos os prédios produtivos ali da Mercedes São Bernardo de Juiz de Fora. Partimos depois de uma segunda fase para um escaneamento mais preciso de todos os equipamentos da fábrica. Então, o processo de laser scan é um processo que ele poupa muito tempo na parte de levantamento técnico. Então, nós conseguimos obter muitos detalhes de forma rápida, porque basicamente, assim como uma startup, nós precisamos ter uma agilidade muito grande no processo. E esse tipo de processo do gêmeo digital é um processo que ele é mutante, ele tem que estar sempre mudando. Então, o laser acaba sendo uma ferramenta introdutória para a nossa tecnologia que nos ajuda muito, inclusive nas alterações, onde a gente pode depois passar para outro, a gente pode pegar uma alteração e juntar naquilo que já foi montado. Essa é uma mesa de transporte da Longarina, da Mercedes. Então, nós fizemos todo o escaneamento dela, depois começamos a passar para o processo de modelação, que aí é um processo, acho que já pode passar para a próxima, por favor. É um processo que é um pouco diferente do usual. Então, é um processo que a nossa equipe de modelação é um intermediário entre o que um modelo de engenharia faz, onde você tem todos os processos mecânicos, as partes internas do produto. No nosso caso, isso não é tão interessante. E nós juntamos aí um processo de gamificação. Então, a Infinity hoje ela tem um braço de gamificação muito grande. Nós usamos muitas ferramentas de gamificação que nos auxiliam nessa questão tanto da modelação quanto depois, mais para frente, que eu vou mostrar um pouquinho da animação, como a gente começa a dar movimento a esse cara. Então, essas ferramentas nos auxiliam muito na precisão e no detalhamento de todo o modelo, que para nós é muito importante. Então, quando o Juliano mostrou lá atrás ali todo o processo, como foi construído, a parte das informações, etc., isso demanda um ambiente bem realista, onde a gente consiga ter essas informações muito claras para quem vai fazer a manutenção, né? Abrindo um parênteses aqui, a gente está prevendo um momento de pandemia, um momento onde a gente está fazendo um grande shift no nosso mindset aqui, onde a gente vai precisar começar a ter o controle à distância. Então, para você ter um controle à distância das situações, você precisa ter um realismo suficientemente bom para que você consiga, dentro desse ambiente, saber o que você está fazendo, saber todos os processos, como você vai rolar. Pode passar, Renan, por favor. Partindo depois, na parte da modelação, a gente entra com a parte de texturização. Então, aí sim, a gente começou a dar a carinha dele, a cara da mesa mais realista. Depois eu vou mostrar para vocês a mesa real, como é e como o nosso modelo propõe. Esse tipo de modelação é uma modelação que a gente consegue fazer isso de forma muito rápida, né? É uma modelação muito mais veloz do que a tradicional. A gente tem N ferramentas aí automáticas e semi-automáticas e além de uma equipe muito qualificada para fazer esse processo. Perdão. E aí a gente consegue dar essa questão da texturização de forma mais interessante. Pode passar próximo, Johannes, por favor. Vou passar rapidinho aqui para a gente ir para a parte dos vídeos, né? Então, mais algumas
situações aí. Feito isso, a gente entra no processo da animação. Aí sim a gente gamifica o processo todo. Aí a gente começa a entrar numa esfera onde a gente vai pegar todos os movimentos de cada equipamento, todos os movimentos que esse equipamento vai fazer, todos os sensores, a gente faz um mapeamento completo dos sensores. A gente pode rodar o vídeo, Johannes, por favor. Se ele vai rodar, talvez ele é um pouco pesado, vai ficar um pouco aí. Então, eu até brinco com o pessoal que parece aí, essa é a nossa escola de samba da 4.0, né? Então, aí todo mundo aí, né, quando a gente começa a fazer esse processo de animação, você vê todos os atuadores se movimentando ao mesmo tempo, porque basicamente o que eu quero mostrar para vocês é todas as partes desse equipamento que tem movimento. Eu não sei se o vídeo vai, pelo menos para mim aqui não está rodando muito bem, mas a gente depois pode disponibilizar aí mais situações mais interessantes para quem quiser ver melhor. E a gente começa a dar a carinha para esse cara aí, ele começa a ter toda a liberdade de movimento dos atuadores, da parte das esteiras, dos rolos aqui que vão funcionar, dos sensores de stop, dos alarmes, etc. Tudo isso é incluído nessa parte da animação. Num próximo estágio, por favor, próximo, é onde a gente traz o gêmeo digital, e eu falo que o gêmeo digital nasce, é onde a gente traz ele para a nossa bancada de testes virtual. Então, a gente roda um programa onde a gente faz uma troca das variáveis. Aí, né? Nessa fase, a gente já tem as variáveis mapeadas por nós, e aí entramos com nossa bancada de testes, que é para a gente poder testar essas movimentações de forma aleatória na nossa bancada, mas já obedecendo alguns critérios de utilização do equipamento. Então, só para mostrar para vocês como que a gente depois faz o teste e validação desse cara, e como ele nasce. No próximo vídeo, a gente vai poder ver um pouquinho ele dando dentro depois do conceito dele pronto, né? A gente entra depois com algumas ferramentas de análise, de dashboards aí, que a gente de monitoramento. Então a gente consegue ver, eu só vou explicar rapidinho, mas depois tem um vídeo, a gente consegue depois analisar variável a variável, onde é que elas estão no canto, na parte esquerda do monitor. A gente vai ter um controle de alarmes, então cada alarme que esse equipamento der, a gente também tem condição de monitorar esse alarme em tempo real e abrir o chamado para manutenção. A manutenção tem acesso a isso em tempo real. E a gente tem um dashboard central de controles aí dos IoTs, de throughputs e peças produzidas, etc., que vão acontecer durante o turno. No próximo vídeo a gente vai poder ver ele funcionando um pouquinho aí. Não sei se o vídeo vai rolar legal para a gente aqui. Então, a gente consegue fazer uma avaliação das variáveis todas, então, como que elas estão. Isso já em funcionamento no cliente, tá? E, além disso, a gente vai poder avaliar também os alarmes, e os alarmes você tem ali um semáforo para poder dizer que tipo de alarme está acontecendo, qual é a situação, o dashboard, onde a gente integra com todas as informações do IoT que são oriundas lá da plataforma do cliente, e aí você pode customizar isso é totalmente customizável pelo cliente, de acordo com as informações que são necessárias. A gente pode extrair isso do nosso modelo, ou a gente pode importar isso do nosso modelo. E a tela de alarmes e de erros, onde a gente pode, inclusive, facilitar muito a operação da manutenção em si, porque basicamente eu posso, ao clicar num erro, eu posso rapidamente descobrir onde esse erro está no modelo, ou seja, qual é a zona que está me acontecendo alguma situação. Então a gente não tem mais aquela situação da manutenção de ter que procurar no equipamento qual é o sensor, ou
fazer esse tipo de trabalho, a gente já rapidamente consegue prever e orientar melhor a manutenção com relação a eventuais falhas. Esse modelo é um modelo interessante porque, partindo do pressuposto que você já ocorre, a gente pode rolar ele para trás, rolar para frente na simulação, por exemplo, simular novos mix de produção. A gente pode vir para trás, por exemplo, se você nós tivemos uma falha que aconteceu, sei lá, há 2 meses atrás e ela foi similar a uma falha agora, então a gente pode ir lá no Data Lake depois do cliente buscar esse recorder de como é que o equipamento estava processando, o que estava acontecendo com o equipamento naquele momento. Então, ela é uma ferramenta bem completa para que a gente consiga ter essa previsão, essa predição de falhas e monitoramento do controle do processo. Já nesse vídeo, eu trouxe ele aqui, na verdade foi o nosso tryout, já utilizando o óculos de realidade virtual. Voltando um pouquinho do que o Juliano disse, a gente também enxerga essas ferramentas como a realidade virtual e a realidade aumentada, que nós temos uma série de ferramentas já desenvolvidas para essas tecnologias, como uma ferramenta para que a gente consiga ter uma hora na avaliação do equipamento. Então, a gente mostra aqui, dá para ver nas 3 câmeras aqui, a visão do nosso modelo, a visão de fora do equipamento, que vocês podem ver aí os atuadores atuando em sincronia, e a visão da câmera do headset, aqui para ver o que ele estaria vendo, o que ele estaria vendo no real e o que ele está vendo no virtual. Lógico que isso foi feito ao pé do equipamento, mas isso pode ser feito em qualquer situação. Por exemplo, a gente pode ter uma situação aí, um controle sendo um controle de plantas, por exemplo, feito na Alemanha, uma rede, uma célula, a gente pode fazer um controle à distância. E essas tecnologias são bem interessantes agora para essa nova situação que a gente vem vivendo no mundo, né? Então, cada vez mais o controle à distância tem que ser operacionalizado, tem que ser implementado, e é isso que a Infinity vem trazendo para o mercado. Só no próximo, Jones, por favor. Bom, esse é um bônus aí que eu trouxe. Eu quis fazer uma apresentação bem rápida, que nós também estamos implementando aí esse mesmo gêmeo. A gente viu um equipamento tradicional, um equipamento do cliente, mas um equipamento que é específico, mas também essa mesma tecnologia ela se aplica para linhas de produção com robôs, né? Então a gente consegue fazer o mesmo tratamento dessa tecnologia do gêmeo digital também em células robóticas, né? Aí eu vou até puxar a sardinha para o pessoal que eu vi que está online de Juiz de Fora aí, que a gente já também está preparando para vocês aí. Então, essa tecnologia, é lógico, ela tem algumas diferenciações quando a gente faz o tratamento em tempo real da movimentação do robô. A gente tem que avaliar os ângulos dos eixos, etc. Mas é um processo que a gente já dominou e agora está aplicando de uma forma mais incisiva no mercado esse controle de células robóticas, células produtivas robóticas, e como você vai trocar as ferramentas e como você pode customizar isso, e da mesma forma ter o teu recorder do passado, teu recorder, fazer uma simulação de novos mix no futuro. E esse vídeo interessante que a gente pode ver aqui que a gente estava dentro do nosso escritório avaliando ali um processo rodando e então à distância você consegue começar a fazer o controle de tudo isso. Eu acho que eu queria fazer bem rápido, até para a gente poder trocar uma ideia depois. Eu queria fazer isso bem descontraído. Então, acho que do case é bem isso. A gente pode agora trocar não sei, Jones, como é que a gente vai tocar para frente aí? Perfeito. Obrigado, Bruno. Obrigado, Juliana. A gente já tem uma série de perguntas aqui do pessoal. Eu só já gostaria de pegar. Eu tenho algumas dúvidas também, mas vamos primeiro aqui pegar as dúvidas do pessoal. Como convite aí a todos os demais, né? Se tiverem alguma pergunta adicional,
por favor, mandem aqui pela função Q&A aqui da ferramenta. A primeira pergunta para o Juliano todo desenvolvimento e acoplamento hardware-software e aquisição de dados foi feita internamente ou contrataram parceiros externos? Se for feito de forma interna caseira, se você pode contar um pouco sobre barreiras e dificuldades nesse sentido. Perfeito. Tiago, né? Tiago Gravi foi quem perguntou. Tiago, a gente fez essa integração, né? A Mercedes trabalhou numa camada de integração, como eu mostrei lá naquele slide lá atrás. Esse Hub IoT nós criamos internamente, tá? E aí a gente tem um parceiro de desenvolvimento de software na Mercedes-Benz, que é a T-Systems Brasil. A T-Systems tem uma área de desenvolvimento de sistemas para chão de fábrica, né? E essa é a divisão que a gente usa lá, que trabalha no dia a dia conosco. Dentro dessa divisão nós temos também uma área dedicada à inovação, e essa área desenvolveu toda a lógica que faz a integração com o hardware no chão de fábrica, tá? Então, imagina que a gente tem... Todo esse processo, ele levou um bom tempo para a gente conseguir viabilizar. Já falando até das dificuldades que nós tivemos, a primeira delas foi a gente conseguir um ambiente de chão de fábrica que fosse conectado, né? Essa é a primeira dificuldade quando a gente vai tratar uma integração, um gêmeo digital, uma fábrica, né? Um conceito antigo que havia, né, há anos atrás, de fábrica digital. Certas dificuldades e certas soluções se aplicam até hoje. A primeira delas é a conectividade. Você tem que ter equipamentos capazes no chão de fábrica de gerar informações para uma plataforma qualquer. E no nosso caso, a T-Systems trabalhou na construção desse conector de dados, né, que é o nosso IoT, e ele basicamente um servidor rodando um Node-RED com diversos conectores, são mais de 300 conectores lá para o chão de fábrica, via MQTT, via Web Service, via WebSocket, enfim. São N soluções para você conectar o teu hardware. Os CLPs e sensores enviam dados para esse IoT, e esse IoT envia as informações que o Bruno está usando, ou que a Infinity Foundry está usando, na operacionalização, né, na construção do gêmeo digital. Então, o gêmeo ele é capaz de fazer as movimentações por conta do nosso Hub IoT, que está ali fornecendo as informações necessárias para posicionamento de sensor, para ativação de stoppers, enfim. Mas esse foi o meio, tá? Através de um parceiro, dois parceiros nesse caso, né? Internamente a T-Systems e do lado do gêmeo a Infinity, com as dificuldades que eu te falei, né? A gente ter uma integração, ter o chão de fábrica capaz de enviar informações. Nós fizemos um trabalho muito pesado aí de padronização do hardware que a gente usa no chão de fábrica. Então, nós temos uma padronização muito boa hoje, inclusive uma padronização de protocolo de programação dos PLCs. Isso facilita a implementação da nossa plataforma de controle de automação, que é o SGP. E isso nos permite, então, fazer essa integração de uma forma muito fácil hoje em dia. Maravilha. Tem mais duas perguntas, mirando, acho que mais para o Bruno, mirando na conexão, na integração do gêmeo digital. O primeiro foi do Fábio, que perguntou sobre a conexão, se o gêmeo digital está conectado com as máquinas através de sensores. Na verdade, né, você já falou um pouco sobre isso, mas o próximo ponto aqui, aproveitando do Genival,
se esse gêmeo digital consegue ser criado aproveitando protocolos de comunicação já existentes ou se tem alguma dificuldade, algum desafio de compatibilidade aí nesse processo. Legal, boa pergunta. Cara, o Gêmeo ele é totalmente conectado com os protocolos normais do cliente. Então, nós podemos fazer isso via SignOR, TCP/IP, OPC-UA, qualquer protocolo de comunicação. Então, por exemplo, você tem, depende, no caso deste projeto foi em SignOR. Então, toda a comunicação em SignOR ela é lida pela nossa ferramenta. E a ideia que a Infinity preza muito é que todo protocolo seja um protocolo comercial, que a gente não desenvolve nada que fique dentro do nosso segredo da empresa, coisa do gênero. O que nós gostamos de utilizar é sempre um protocolo comercial, aquilo que o cliente já tem, a gente se adapta as situações oriundas do cliente. Se é SignOR, a gente já entra com o nosso protocolo em SignOR. Se é o PCUA, vai ao PCUA. Se é um mix entre os dois, também é possível ser feito. E a gente valida essa situação sem problema nenhum. Outro ponto interessante é que também as ferramentas utilizadas por nós na construção do Gêmeo em si, desde a parte da modelação até o final na conexão, são todas ferramentas comerciais. Então, a gente já tem tudo isso validado dentro do sistema. E a gente pode, inclusive, utilizar outras ferramentas. No caso, por exemplo, da Mercedes, que usa lá o Plant Simulation, o Process Simulation, a gente pode também inserir esses modelos de simulação dentro do nosso Gêmeo digital, e a gente vai sempre incorporando novas situações e criando situações diferenciadas dentro do projeto, mas sempre com soluções válidas e validadas. Perfeito. Até uma pergunta, pegando carona no que você está falando, como você enxerga nesse contexto o papel de normas técnicas? Você vê aí no horizonte que, né, a gente partindo para uma integração desses gêmeos digitais e utilização desses gêmeos digitais ao longo de todo o ciclo de vida dos produtos, né, utilizados no chão de fábrica, ao final das contas, né? Você enxerga que isso facilitará, né, no futuro esse trabalho de vocês de integração? Como você enxerga esse assunto? Sem dúvida, Jonas, sem dúvida. Na verdade, o que a gente sempre diz que o mais difícil é sempre o primeiro trabalho. O segundo você já começa a ter situações mais bem desenvolvidas. Então, hoje as ferramentas que nos cercam, por exemplo, como eu disse no começo, uma linha de produção é um ser mutante, é um ser praticamente vivo, onde ele está em constante transformação. Então, basicamente, se esse conceito do gêmeo digital também, se ele for uma tecnologia estática, se ele for uma tecnologia que a gente demore muito para fazer atualizações, ou que a gente demore muito, que a gente tem um processo muito oneroso, muito custoso para fazer esse processo, praticamente ele nasce morto. E a ideia é que ele tenha uma dinâmica de que as alterações sejam cada vez mais fáceis, cada vez mais simples e cada vez mais automatizadas. Então, por exemplo, eu vi uma pergunta aqui até do Adriano com relação ao ganho no processo do laser scan. O laser scan é fundamental para que a gente consiga rapidamente enxergar essas alterações e já partir para situações onde a gente captura essa realidade através do laser, passe para um processo de modelação, e dentro desse processo de modelação a gente já vai tendo uma biblioteca digital. Então fica mais rápido o processo de modelação, e tendo um processo de modelação mais rápido, a gente também acelera as outras pontas na frente, que se você precisar animar, precisar fazer uma integração, se for uma peça que tenha movimentação, que você consiga rapidamente também já criar animação, que é simples.
e depois montar a conexão lá na frente. Então, tem que ser um processo dinâmico, tem que ser uma situação rápida. E a gente, claro, a nossa relação até com a VDI agora é justamente para que a gente, ok, temos uma situação pioneira aqui, agora queremos começar a incluir também numa discussão a 6 mãos aí, nossa, do cliente e de um órgão regulador como a VDI, começar a incluir as boas práticas para essa tecnologia, de como que a gente vai poder difundir melhor essa tecnologia no mercado. Perfeito. Uma pergunta aqui para o Juliano, na verdade 2 perguntas que vão na mesma linha, né? Primeiro da Maria Helena, que pergunta onde fica fisicamente o Data Lake, no caso da Mercedes, e ligado a isso, né, obviamente, a preocupação com a segurança de dados, cybersecurity, né, e essa é bem a linha também da pergunta do Antônio Carlos, né, aqui adicionando ainda qual o grau, qual o nível de interação remota com esse gêmeo digital, né? Como está o setup de vocês nesse contexto, Juliano? Vamos lá. Bom, Maria Antônio, obrigado pelas perguntas, muito boa pergunta. Nós temos o nosso Data Lake desenvolvido, né, e localizado dentro da fábrica de São Bernardo. Então, é um hardware on-premise, nós temos todos os dados sendo ingeridos dentro desse equipamento em São Bernardo do Campo. E, como ele está interno, toda a tratativa do dado ela é muito tranquila dentro da fábrica. A pergunta de vocês e a preocupação, eu entendo que é com relação ao acesso remoto, e é muito pertinente. Existe uma discussão, né? Nós temos um comitê que trata os diferentes requisitos para o ambiente do Data Lake e para o acesso às informações. Esse comitê é composto pelo nosso time de segurança da informação, pelo time de produção, enfim, são diferentes, pelo time de infraestrutura, que também compõe a segurança da informação. Então, a gente tem diferentes players que avaliam o risco, né, da informação que está sendo tramitada e quais são as diferentes possibilidades de se acessar esses dados. Hoje, o gêmeo digital está sendo tratado internamente. A gente tem um acesso remoto a essa plataforma dentro da planta, o que quer dizer que uma área central de manutenção, localizada num prédio X, consegue monitorar todo e qualquer equipamento que esteja conectado a essa plataforma. Existe a possibilidade de a gente fazer essa conexão fora da empresa? Sim, com certeza. Nós já fizemos os testes, inclusive. Hoje, ela está interna por uma questão de um zelo maior que nós temos, né, com relação ao acesso a esses dados, apesar de não serem dados críticos ou secretos, né, são dados, simplesmente são I/Os de equipamentos, não teria problema a gente fazer uma conexão remota. E se nós quisermos colocar essa conexão em prática, como o Bruno falou, a gente, na época de pandemia, é importante olhar para esse caminho. Nós temos as VPNs, que são seguras, né, que tunelam nossos dados lá, direto entre o cliente e o servidor na fábrica, e essas VPNs têm toda a tratativa de segurança necessária para que a gente possa fazer os acessos de fora da Mercedes-Benz. Perfeito. 2 perguntas bem práticas aqui, Juliano, talvez você possa comentar também rapidamente. Primeiro do Alex, mas também a pergunta do Kleber vai na mesma linha, sobre tempo de execução do projeto como um todo, né? Quais as principais mudanças que essa nova tecnologia está demandando quanto ao novo status quo, e talvez uma palavra sobre retorno técnico-financeiro nesse projeto específico, né? Você já entrou um pouco nessa questão no início, mas talvez você possa detalhar isso um pouco mais para esse projeto especificamente. Tá, perfeito.
Então, vamos lá. Com relação ao tempo de implementação, né, as mudanças necessárias com relação ao status quo. O tempo de implementação, como eu comentei no início da minha fala, ele vem acontecendo ao longo dos últimos 8 anos, no que diz respeito à transformação digital da empresa como um todo, né? E a Mercedes-Benz ela é muito grande, muitas áreas, né, envolvidas, nós temos 3 fábricas basicamente dentro de um mesmo site, e isso demanda muito tempo de planejamento e de implementação. A gente está colhendo os frutos aí nos últimos 2 anos, né, de um trabalho começado lá atrás. Mas, especificamente sobre o gêmeo digital, como o Bruno Eisiger falou, o tempo de desenvolvimento foi muito rápido, né? Nós fizemos a especificação toda do projeto o ano passado, por volta do mês de setembro, ou em outubro, novembro, talvez 2, 3 meses depois, nós já tínhamos a plataforma desenvolvida. E aí o Bruno pode até me ajudar confirmando, mas eu acho que o tempo de desenvolvimento girou em torno de 3 meses. Isso mesmo. Correto, Bruno. Depois ficando aí os detalhes das conexões com o chão de fábrica para a gente cuidar. Isso a gente vai afinando ao longo do tempo, porque você vai sempre colocando um sensor novo, um interesse novo que você tem nesse gêmeo, você vai adicionando ao seu modelo digital, tá? Então, quanto ao retorno financeiro, isso é um ponto mais complexo, né, mais complicado da gente medir, porque a gente está falando de um equipamento que já existe, num processo de produção já estabelecido, e o que você está fazendo aqui é reduzir as quebras, né, e aumentar a disponibilidade desse equipamento. A gente tem uma ambição, porque ele foi colocado em funcionamento muito recentemente, e a gente passou esse período aí de quarentena, a gente não mediu isso muito bem ainda. A expectativa é que a gente tenha aí entre 20% e 25% de redução de quebra ou de aumento de disponibilidade desse equipamento, que se traduz aí, como aumento de disponibilidade está ligado aí a outros KPIs, inclusive a sua produção diária, né, volume de produção, garantia do volume de produção, são ganhos indiretos que a gente tem em função da implementação da tecnologia, tá? Perfeito. Uma pergunta que eu acho muito importante a gente tratar aqui também nesse contexto, já que você acabou de falar, Juliana, a gente está falando de uma empresa de grande porte, né? E esse, obviamente, é um tema também que a gente tem que aproximar das pequenas e médias empresas e da sua realidade, né? Mas acho que a gente consegue extrair daqui da experiência de vocês muitas lições. E nessa linha aqui, a pergunta do Jorge, né? O conjunto básico de recursos que o usuário deve ter em suas instalações para poder testar um projeto, implementar um projeto como esse em sua fábrica de pequeno porte. E outra pergunta bem relevante, qual a qualificação mínima dos funcionários, né, dessa pequena, média empresa para conseguir usufruir, né, de fato, da tecnologia. Bruno, o que você comentaria a respeito? Acho que o Juliano pode comentar também. Claro. Bom, esse processo do gêmeo digital, a gente ainda demanda, por exemplo, é claro que a gente está tratando de uma empresa como a Mercedes, que é uma grande empresa, que tem uma série de situações que a gente precisa demandar. Então, até esse momento, demandava-se uma certa maturidade da empresa para que as situações acontecessem, né? Então, por exemplo, a Mercedes ela também colabora com a velocidade das coisas, porque já tinha uma situação um pouco mais bem implementada, com a plataforma IoT, com o Data Lake, etc. É um sistema mais robusto, onde a gente apenas fez uma inserção de um ecossistema, de um ambiente que a gente pudesse criar o gêmeo digital. Porém, quando a gente fala de empresas de menor capacidade, etc., basicamente o que a gente precisa ter é de um PLC, que eu tenho as informações do equipamento via PLC,
e qualquer controle IoT que você já possa ter. Então, e é um processo que, é lógico, no âmbito da Mercedes, a gente entrou com ele como sendo a cereja do bolo, porque a gente já tinha uma base toda construída pela equipe do Juliano com relação às informações todas, e nós entramos com um supervisório. Mas no caso de menores empresas, isso pode sempre andar em paralelo. Então você pode já ter um processo digitalizado, escaneado, modelado, feito toda a parte de animação e ter um gêmeo funcionando, e você vai incrementando essas informações em paralelo quando você tiver um sensor de pressão, um sensor de temperatura, todas as informações da IoT que você vai incorporando no seu chão de fábrica, você vai trazendo isso para esse modelo. Então, ele não é uma situação que eu preciso ter tudo pronto e agora vou partir para o gêmeo digital. Não, ele é uma situação que você pode caminhar em paralelo com a IoT para que você tenha mais ou menos controle do seu chão de fábrica. E sim, nessa época agora que nós estamos vivendo, eu acredito que nós não vamos voltar àquilo que a gente já tinha lá atrás, com relação a essa pandemia toda. Essa situação de você começar a partir para um modelo que te possibilite um controle à distância, mesmo que mínimo no início, é uma situação que ela vai ter que ser acelerada de qualquer forma, né? Então, eu acredito muito nesse caminho do mercado agora para a implementação dessa tecnologia. Bruno, até complementando a tua resposta, né, a pergunta foi feita pelo Jorge, o nosso amigo Jorge Pailes, de Juiz de Fora. Pailes, agradeço aí o seu tempo, né, por prestigiar o nosso evento também. Pailes é um profissional fantástico, tenho certeza, ele conhece esses processos de forma muito abrangente e muito provavelmente para dar oportunidade para outras pessoas que estão assistindo o evento aqui. Ele fez essa pergunta, então o Pailes é nosso parceiro, ele sabe, a gente está implementando alguns processos em Juiz de Fora também. É uma planta absolutamente moderna, muito bonita, né? Uma automação muito moderna também. A gente tem basicamente que ter equipamentos conectados, né, de alguma forma à rede, como o Bruno falou, uma plataforma qualquer de desenho 3D. Essa plataforma pode ser o Unity, que a Infinity usa, pode ser um Plant Simulation, um Process Simulation. Então, a condição de conectar os dados do chão de fábrica a uma plataforma de realidade virtual aumentada, e a mão de obra, né, que a gente usa para manter esse sistema funcionando precisa estar qualificada para lidar com esses sistemas, né, com essas plataformas, tanto plataformas de desenvolvimento CAD, quanto o entendimento, o conhecimento, que não precisa ser extremamente profundo, mas o conhecimento em plataformas de desenvolvimento 3D. Uma coisa interessante, o nosso usuário final, a manutenção, ela não precisa basicamente de nenhum treinamento especial, a não ser aquele na própria ferramenta que foi desenvolvida, né? Como ela é muito amigável, essas plataformas, elas possibilitam que você crie uma ferramenta com uma interface muito amigável, principalmente o Unity. É muito simples e direto essa transferência de conhecimento depois para a área de negócio poder lidar, para o usuário final poder lidar com a solução. Obrigado de novo pela pergunta, Pailes. Muito bom. Acho que a gente tem ainda algumas perguntas para responder, mas eu estou vendo que algumas pessoas, infelizmente, já têm outros compromissos na sequência. Então, eu queria propor o seguinte, da gente encerrar
uma parte oficial aqui nessa altura. Agradecer oficialmente, né, para vocês dois, Bruno, Juliano. Acho que foi fantástico aqui essa experiência prática de vocês, e agradeço a todos que nos assistiram, e convido, então, quem ainda puder ficar mais alguns minutos para a gente ainda tratar de algumas perguntas que estão aqui em aberto. E uma pergunta que a gente já tem discutido bastante, inclusive dentro do nosso cluster digitalização na VDI, é sobre o conceito do gêmeo digital, né? A gente, a pergunta aqui do professor Klaus Schützer, né, nós temos vários entendimentos, né, que estão por aí, mas uma coisa que a gente tem discutido bastante na VDI é que o gêmeo digital, em contraste a sombra digital, né, é marcado pela comunicação bidirecional, né, entre o elemento físico e o elemento digital, né, ou seja, que as informações andam nas duas direções nessa conexão. Bruno, como vocês têm trabalhado essa questão conceitualmente, e no caso de vocês, nesse exemplo, existe esse fluxo de informações já bidirecional, ou é apenas em uma direção por enquanto? Não. Pô, nunca ninguém tinha me perguntado com relação a isso, mas é uma questão que a gente sempre tratou aqui. Não, ele é bidirecional. A gente pode tanto acioná-lo pela parte física, digital para o físico, como físico para o digital. E uma situação interessante aí na parte do S-Built é que aí a gente fez uma salada de todos os conceitos que existente já. Por exemplo, toda a nossa modelação ela já entra no conceito BIM. Então, a gente, por exemplo, no caso da Mercedes, a gente já deixou toda a parte de modelação. Nós somos responsáveis também pela parte da modelação civil, da parte do predial, das unidades. Então, nós já deixamos todos os caminhos preparados até para dentro de sistemas como FAPLES, no caso da Mercedes, se a gente pegar uma outra montadora aí, as padronizações dessas montadoras, para justamente a gente deixar essa situação interessante para as duas, para via de duas mãos, no caso, né? Então, desde que o físico alterasse o gêmeo possa depois ser acionado para que a gente consiga fazer alterações no físico. Outra situação interessante é que o gêmeo a gente pode fazer uma duplicação dele. Então, você tem um gêmeo de supervisão, um supervisório, e você também tem os gêmeos de simulação, onde você pode também começar a testar novas situações, novos mix, ou mesmo novos arranjos de layout. E aí sim você pode utilizar, no caso, também agregar ferramentas como Plant Simulation, como Process Simulation, aí, dependendo do uso do cliente. Mas ele tem essa característica de que é uma ferramenta que a gente pode usar tanto para simulação, quanto para também fazer um recorder, para a gente avaliar o passado, no caso da manutenção, a gente pode avaliar o que aconteceu, como que estava o mix de produção em determinada jornada, e também tem um movimento supervisório. Então, ele é uma ferramenta completa nesse sentido, tanto para manutenção, quanto para o planejamento, quanto também para as áreas de engenharia envolvidas no processo. Legal. Uma pergunta aqui do Paulo Roberto, perguntando sobre o processo de sensoriamento.
dos equipamentos. Talvez, Juliano, você possa comentar um pouco. No caso do projeto de vocês, né, como foi o processo de definir o que seria, né, no equipamento, o que seria sensoriado e o que não seria sensoriado? Se tem algum critério, se posso compartilhar nesse sentido? Sim, sim. Obrigado pela pergunta, Paulo. No caso do gêmeo, nós tínhamos alguns questionamentos quando a gente estava desenvolvendo a ideia, né, o conceito do gêmeo desse equipamento. Nós discutimos algumas coisas. Por exemplo, isso que o Bruno acabou de falar, né? Nós teríamos um fluxo bidirecional dos dados ou não. E aí, o que nós definimos no final foi que a gente queria o máximo possível do conceito, ou seja, nós queríamos o fluxo bidirecional dos dados, a gente queria poder simular no mundo físico e no virtual da mesma maneira, e nós queríamos também todos os dados possíveis do equipamento. Então, usando o conceito lá do Data Lake, a ideia foi que a gente fizesse a ingestão de todas as informações, de todos os sensores possíveis da mesa. A partir daí, a gente começou a medir, usar o simulador, usar o gêmeo, e ver o que faz sentido ter, o que não faz sentido ter no modelo. A princípio, todos os sensores, todos os atuadores e todos os botões de comando da mesa foram ingeridos, né, nesse nosso modelo. Então, todos estão incluídos no modelo digital e a gente consegue receber o sinal e simular e enviar de volta para o nosso modelo, para o nosso PLC, para o nosso controlador, as informações também desses sensores e atuadores, tá? Perfeito. Pessoal, acho que a gente pode levar essa conversa muito longe ainda, mas eu queria fechar, então, nas próximas duas perguntas. A primeira vai no uso dos dados obtidos do gêmeo digital e conexões quebrando silos, né? A pergunta do Humberto é um pouco na linha, se esses dados poderiam ser utilizados, por exemplo, no Departamento de Segurança do Trabalho, né, que utilizasse essas informações também para fazer as análises deles em termos de segurança do trabalho, na interação com pessoas, né? Eu imagino que nesse caso você não tem uma interação, é um ambiente 100% automatizado, mas se a gente pensasse em uma aplicação, né, com interação com colaboradores, né, se poderíamos pensar numa aplicação nesse sentido também. É uma pergunta muito interessante, porque ela vem de encontro a um segundo projeto que nós estamos desenvolvendo, utilizando o mesmo conceito, né, da digitalização da fábrica, não especificamente nessa área do gêmeo digital, não nessa área da mesa, mas nós estamos aplicando esse conceito à ergonomia, né, aos aspectos de ergonomia do trabalhador, do posto de trabalho, mas não necessariamente a segurança relativa ao posto, tá? Então, não, com relação à segurança nós não estamos utilizando. Pode ser utilizado, eu acho que, se eu entendi bem a tua pergunta, foi se esse modelo, né, se essa solução, ela pode ser utilizada pelo pessoal de segurança. Sim, ela pode, porque como você tem todos os detalhes digitalizados, né, o Bruno fez o escaneamento muito detalhado de todas as peças que envolvem as células de trabalho. Qualquer análise que o pessoal de segurança queira fazer, os arquivos estão disponíveis, né? Eles fazem parte da nossa biblioteca digital. Eles podem puxar, fazer uma avaliação do processo de segurança, usando inclusive um avatar, né, de uma pessoa para simular distanciamento, zonas de risco, para simular inclusive a montagem ou a inclusão de dispositivos de melhoria de segurança no posto. Então é possível sim, tá? Além de outras coisas, como eu falei, além de tratar, por exemplo, ergonomia, que é uma coisa que a gente entende que vai ter muito valor aí também utilizando esses dados digitais. Fantástico.
Bruno, você quer adicionar alguma coisa? Quero só fazer um... Claro. Só fazer um apanhado também. Esse processo da digitalização, ele permite uma série de outros projetos que a gente pode desenvolver em paralelo. Seja o processo da ergonomia, onde a gente vem desenvolvendo junto com a Mercedes também essa questão da simulação dos postos de trabalho, porque basicamente nós podemos também avaliar o operador também dessa forma, entender melhor o que está acontecendo, entender melhor os postos. Uma outra dinâmica que é possível ser feita também, oriunda dessa digitalização, são os treinamentos virtuais, são situações que a gente vem usando muito essas tecnologias de realidade virtual e realidade aumentada dentro desse processo, para que a gente consiga também fazer treinamentos, matriz de qualificação. E hoje, com essa situação até do distanciamento social, a gente precisa acelerar mais essas situações para que a gente tenha isso já implementado mais rapidamente, né? Porque elas vão fazer parte do nosso cotidiano. E uma situação interessante, eu até vi aqui no chat uma pergunta que eu queria pontuar, é que esse processo, por exemplo, a gente está falando da Mercedes, mas é lógico, a Mercedes tem uma série de componentes que vêm prontos dos seus fornecedores, né? No caso da cadeia produtiva, sim, o gêmeo digital também ele pode ser integrado com outros gêmeos digitais que oriundos dos fornecedores que venham a produzir dentro dessa cadeia. Então, a gente pode ter um controle maior desse processo também interplantas ou entre plantas, né? Então, a gente pode também agregar o gêmeo digital dentro da cadeia produtiva, né? Muito bom. Senhores, para a gente fechar, né, para a gente desenhar uma imagem um pouco mais ampla ainda, Bruno, você pode comentar alguma coisa sobre desafios para aplicar o gêmeo digital também em processos contínuos, na indústria de processos, claro, como um todo? Sim. Como você enxerga isso? A gente já trabalhou em alguns processos na indústria alimentícia. E, cara, o processo é muito parecido, é muito similar. Não vou dizer que não tem muito segredo na construção do gêmeo, e é totalmente aplicável na indústria eu estou vendo aqui na indústria de celulose, é um processo totalmente aplicável. Pô, vamos conversar e a gente pode fazer sim, vender um pouquinho o peixe aqui. Beleza. Ótimo. Não, e o nosso interesse aqui na VDI também como você já colocou, né, dar continuidade a essas discussões. Acho que vai ser um tema, né, que agora com essa aplicação de vocês de fato vai fazer bastante barulho, né, e né, a gente tem que contextualizar isso também na retomada do pós-Covid, né? A gente poderia ainda passar algum tempo falando sobre isso, né? Mas o que a tecnologia oferece em termos de flexibilidade operacional, agora na retomada do pós-Covid, né? Acho que é muito essencial, é uma discussão que a gente gostaria de dar continuidade. Mas como eu já estouramos aqui um pouco o nosso tempo, gostaria de agradecer mais uma vez ao Juliano e ao Bruno por todo o conhecimento aqui compartilhado conosco, pelo tempo investido, e a todos que nos assistiram. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima oportunidade. Obrigado, pessoal. Obrigado, Johannes. Obrigado, time aí da VDI. Obrigado a turma que participou. Bruno, valeu, obrigado. Valeu, Gil. Sempre uma honra. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Valeu. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau.